Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Você vai abrir em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu amo esse texto, mas essa noite eu não quero falar sobre fé somente. Eu quero falar numa outra área. Esse texto é muito conhecido, ele fala sobre a pesca. Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, para quem já foi Israel e quem não foi, lago de Genezaré, mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, é a mesma coisa. Amém? Então, lago de Genezaré, mar da Galileia e Tiberíades é a mesma coisa. Então aconteceu que Jesus, estando junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos. Quantos barcos ele viu? 2 barcos, junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, entrando em quantos barcos? Um dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se... Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. E o 8, para fechar, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. Eu quero nesta noite te pedir que tu venhas ter misericórdia de mim, que tu venhas me esconder, que tu venhas me anular por completo, que eu diminua, Pai, diminua a ponto de tu crescer em mim. Me usa com autoridade, com intrepidez, com ousadia, para trazer ao coração da tua igreja tudo aquilo que de fato é o teu propósito. Não permita, Senhor, de modo nenhum, que a tua palavra venha voltar vazia, mas que possamos a cada dia, Deus, experimentar as tuas maravilhas. Traga, Senhor, nesta noite uma porção dobrada do teu Espírito sobre nós. Nos revela coisas que muitas vezes os nossos olhos não são capazes de enxergar, mas fala conosco de uma forma clara. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Coloca o versículo 1 para mim, por favor. Eu dei um tema, eram 2 barcos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Eu queria que sentasse e imaginasse a cena. Jesus andando, e quando a Bíblia fala sobre multidão, não está falando de 20 pessoas, 30, está falando de multidão, de milhares de pessoas. Então Jesus estava num lugar onde estava muito apertado, a multidão apertava Jesus. Jesus chega numa praia, as pessoas ao seu redor querendo tocar nele, querendo falar com ele, querendo ouvir ele, e de repente Jesus na praia, ele vê 2 barcos. Os 2 barcos estão encostados na praia, e os pescadores estão lavando a rede do lado de fora dos barcos. Jesus, quando vê 2 barcos, a Bíblia é muito clara, ele vê 2 barcos, repete comigo, 2 barcos. Ele entra em um dos barcos, que era o barco de Simão, Pedro. Ele entra no barco e ele pede para que Pedro afastasse um pouquinho o barco. Pedro não vai com o barco muito longe, Pedro só afasta um pouquinho da margem. Jesus sempre foi estrategista.
Então ele afasta um pouco o barco, e ele de dentro do barco, ele começa a pregar para a multidão que estava na praia. Porque Jesus, ele sabia que quando ele falava, o vento batia, e as palavras, como não tinha microfone, as palavras dele eram colocadas de uma forma muito clara para quem estava na praia ouvindo. Quando Jesus subia no monte para pregar, ele pregava no monte, porque ele sabia que a palavra que ele liberava, o vento levava, e as palavras eram muito bem ouvidas por quem estava ouvindo. Todo lugar que Jesus estava, Jesus era estrategista. Ele não fazia nada mais ou menos. Ele não chegava num lugar e alguém falava assim, eu não ouvi o que ele falou. Isso não existia, porque ele sabia que as palavras que ele lançava precisavam alcançar todos aqueles que lá estavam. Você está comigo aqui? Então ele começa a pregar de dentro do barco. Ele está dentro do barco, aqui está o mar atrás, a multidão está na praia e ele começa a pregar. E o texto é muito lindo, coloca para mim de novo lá o versículo 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco ensinava as multidões. Agora olha o que diz o versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Eu quero começar a entrar na mensagem nessa noite. A primeira coisa que Jesus quer fazer é trazer o céu para a terra, quer te ensinar como funcionam as coisas do reino dos céus, para depois te levar para lugares mais profundos e fazer com que você experimente coisas que você não vai experimentar no raso. Jesus, ele primeiro fala das coisas do reino dos céus, e depois de falar das coisas do céu, ele diz para Pedro o seguinte, Pedro, agora que eu falei para a multidão, agora eu quero ter um particular contigo, mas para ter um particular contigo, você não pode continuar na margem, você tem que ir para mais fundo. Tem coisas que Jesus vai falar para você e para mim diante da multidão, mas tem segredos e mistérios que Deus quer nos revelar, que a gente só vai conseguir entender se a gente for para lugar mais profundo. No raso a gente não entende. A gente não vai entender muitas coisas, a gente até vai talvez entender, mas não vai conseguir experimentar coisas profundas se nós continuarmos no raso. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Porque quanto mais você mergulha nela, mais você quer entender aquilo que você está lendo. E quanto mais você busca, mais você encontra. Muitas vezes você lê uma passagem, Deus fala contigo de uma forma. Você lê daqui a um tempo a mesma passagem, Deus te revela algo que Ele até então não tinha te revelado. Porque a Bíblia ela é a boca do próprio Deus falando. Então Jesus ele pega Pedro e ele fala assim, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, agora que eu acabei de falar para a multidão, pega o barco e vamos para um lugar mais profundo, vamos para águas mais profundas. Agora, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Jesus ele era carpinteiro, amém? Pedro era pescador. Como pode um carpinteiro ensinar um pescador a pescar? Como pode um homem que mexe com madeira, que mexe com obra, ensinar alguém que está acostumado com o mar? Talvez aquilo na cabeça de Pedro deveria ter dado um nó. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Pedro. A Bíblia não diz, mas eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ficar imaginando. Pedro, dentro do seu barco, Jesus pede para afastar um pouquinho da praia. Jesus começa a pregar para a multidão. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Pedro com os olhos arregalados, com a boca aberta, extasiado com tudo que Jesus falava. E quando Jesus diz para ele assim, agora vamos afastar um pouquinho, vamos mais para o fundo, Pedro deve ter sido só balançado a cabeça assim, tá bom, Senhor. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu gosto de tentar entrar no texto. Eu fico imaginando o que Jesus estava falando para aquela multidão, o que Jesus estava ensinando para aquele povo, e Pedro ali do lado, dentro do barco. Pedro não estava de frente para Jesus, Pedro estava do lado de Jesus, dentro do barco, ouvindo Jesus pregar. Só que agora, depois que Jesus prega para a multidão, agora Jesus quer pegar para Pedro, somente para Pedro. Tem lugares, como da igreja, a gente tem experiências, onde a gente ouve a palavra junto com todas as pessoas. Mas tem lugares que a Bíblia diz que é o nosso secreto, e é nesse lugar que Deus vai nos revelar segredos que Ele não vai nos revelar em público.
Tem lugares que Deus quer falar conosco no particular e quer falar coisas muito íntimas ao teu e ao meu coração, que muitas vezes a gente pede para Ele falar e Ele quer revelar, mas a gente não tem tempo para Ele nesse lugar. Eu fico imaginando se Pedro dissesse: Senhor, olha, você já levou muito tempo com a pregação, eu estava lavando a rede, eu preciso voltar para lá porque amanhã é dia de pescaria. Pedro não fala isso. Pedro fala assim: Senhor, eu pesquei a noite toda e não apanhei nada. Em outras palavras, eu conheço o mar. Hoje o mar não está para peixe, mas sob a tua palavra. Sob a tua palavra. O que Pedro está dizendo é o seguinte: eu conheço o mar, mas eu não conheço os mistérios dele. O que Pedro está dizendo é o seguinte: eu conheço de barco, eu conheço de pescaria, mas os segredos que só você tem junto aos peixes eu não conheço, e sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo algo aqui muito interessante. Eu vejo um nível de humildade na vida de Pedro, tamanho. O Davi leu um texto muito interessante, que ele diz que o jovem rico, ele saiu triste, quando Jesus manda ele vender tudo e seguir, ele não faz isso e ele vai triste. A Bíblia diz que ele sai triste. E a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico para o reino dos céus. E a Bíblia não está falando que o rico para o reino dos céus é por causa do dinheiro dele. Não, a Bíblia está falando por causa da humildade dele. Não são todos, mas a maioria das pessoas que têm muito dinheiro não são humildes. Eu costumo dizer que não se faz uma regra em cima de uma exceção. Regra é regra, regra quando a maioria vive dessa forma. E se tem uma coisa que muitas vezes nos impede de acessar alguns lugares em Deus, é duro o que eu vou te dizer, mas chama-se dinheiro. O dinheiro é bom, mas ele não pode ser finalidade, ele é meio de vida. O dia que o dinheiro for o centro do teu coração, ou o lugar que você mais deseja chegar, você nunca vai chegar nele. Deus nos chamou para que o dinheiro possa nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se nós somos servos do dinheiro, nós nunca conseguiremos entender de fato quem é o nosso Senhor. Mas eu quero voltar para Pedro. Pedro, ele está dentro do barco com Jesus, ele tem uma experiência, ele vê Jesus pregando para a multidão, e agora Jesus fala assim: agora Pedro, agora que eu preguei para eles, eu quero pregar para você. Afasta um pouco o barco e lança a rede. Mas o que é interessante, eu não sei se você já percebeu isso, Jesus não fala nesse momento aqui, nessa pesca, lança para a direita, lança para a esquerda, joga mais para trás, para frente. Ele fala assim: lança a rede. Ele só manda lançar, não importa onde. Ele diz assim: lança a rede. Ele só manda lançar a rede. Porque quando Jesus manda lançar a rede, ele já tinha preparado os peixes no mar. Ele já tinha preparado todas as coisas para que Pedro pudesse ter uma experiência com ele. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu quero te dizer que antes de você chegar aqui, Jesus já tinha preparado todo o cenário para que você pudesse experimentar coisas que só Ele tem para você. Só que muitas vezes a gente não experimenta porque a gente tem medo de lançar a rede, porque a gente conhece aquilo que a gente faz. Pastor, eu fico feliz aí de ouvir o que você está falando, mas essa área conheço eu. Mas Pedro também conhecia. Pedro sabia tudo sobre mar. Pedro sabia tudo sobre pesca, mas Pedro não sabia nada sobre mistério, sobre milagre. Pedro não conhecia, ou melhor, Pedro até ficava abismado de ver a forma como ele falava, mas Pedro não sabia de fato o que ele era capaz de fazer. Eu costumo dizer que a gente só conhece Jesus de verdade quando a gente tem experiências com Ele. Muitas vezes ouvimos falar de Jesus, falamos de Jesus, expressamos Jesus, mas nem sempre conhecemos Jesus na sua verdadeira essência. Porque só conhece Jesus quem tem experiência com Ele. Só conhece Jesus quem um dia experimentou viver coisas incríveis com Ele. Eu me lembro que um dia, já contei isso aqui, eu me lembro que um dia, em 1998, eu tinha me convertido, eu entrei numa igreja de aproximadamente 4.000 pessoas, quase 5.000 pessoas. Uma igreja gigante, eu sentado lá atrás, novo convertido, e de repente chegou um momento de oferta, igual o que nós tivemos aqui. E eu sentado, eu me lembro que o altar lá na frente, eu sentado exatamente aqui, quase no final da igreja, e de repente um irmão lá do lado esquerdo, ele se levanta para ir ao banheiro, e quando ele levantou, o Espírito Santo falou: uma igreja lotada de gente. O Espírito Santo falou assim: vai atrás dele e dá R$100 para ele. Isso na época, 1998. Achei aquilo meio maluquice da minha cabeça. Eu falei: como assim? Nem conheço o cara. O Espírito Santo falou de novo comigo: vai atrás dele e dá R$100 para ele. Eu sem entender nada, levantei do meu lugar, fui atrás daquele irmão. Quando ele foi no banheiro, eu entrei no banheiro e falei: amigo, você não me conhece.
desculpa te abordar, ainda mais dentro do banheiro. Mas eu queria te dizer o seguinte, Deus falou comigo que era para eu te entregar R$100. Eu quando entreguei R$100 na mão dele, ele pegou o dinheiro, ele olhou para o alto, ele começou a chorar e falou assim, Deus, tu não falha comigo. Eu falei assim, meu irmão, eu fui ver um imóvel para alugar e eu precisava literalmente de R$100 para fazer um depósito, para poder alugar um lugar para morar. E eu pedi a Deus que me desse uma resposta, e agora você se levanta no culto, sem me conhecer, me traz esse dinheiro. E eu me lembro que isso marcou tanto a minha vida, que isso foi em 1998, muitos anos se passaram, 27 anos se passaram, e até hoje eu lembro disso como se fosse ontem, porque não tem a ver com o que aconteceu na vida do irmão, mas tem a ver com o que aconteceu na minha vida. Entenda bem, aquele irmão aparentemente ele foi abençoado, mas o abençoado fui eu. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. O que eu quero te dizer essa noite é que muitas vezes nós vamos ter experiências com Jesus, e essas experiências vão marcar a gente de uma forma tão forte, que a gente nunca mais vai esquecer aquilo que Ele fez. E por isso, quando nós passarmos por algumas provas, são essas experiências que nós vivemos no passado, que nós vamos trazer à memória, para lembrar que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente, e é o mesmo Deus que faz no futuro. Você pode glorificar o Senhor? Tem coisas que Jesus quer te ensinar em público, mas tem coisas que Ele vai te revelar no particular. Existem experiências que você só vai experimentar se for para lugares mais profundos com Jesus. Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que existia um trono e começou a descer uma água por esse trono. E a Bíblia diz que as águas batiam nos artelhos. E depois ele andou um pouco mais, as águas batiam nos joelhos. Andou um pouco mais, as águas batiam nos lombos. Andou um pouco mais, as águas eram já mais profundas. E teve um momento já que ele só conseguia atravessar nado. O que Ezequiel 47 está falando para mim e para você? Que se você parar para refletir, é igual uma piscina. Você entra numa piscina onde dá pé, você caminha na piscina, você dá quantos passos necessário for, até o momento em que você tem condições de pisar no fundo da piscina. Mas quando a piscina é muito funda, você já pisa, você já não encontra mais o chão. E nesse momento você perde o controle totalmente. É nesse lugar que Jesus quer te levar e quer me levar. Um lugar onde a gente perca completamente o controle da nossa vida e que Ele tem o controle de tudo. Porque enquanto eu sei fazer, enquanto a minha forma de fazer é a certa, enquanto eu tenho razão nas minhas convicções, não, eu tomei essa decisão por causa disso, enquanto eu tenho razão, Jesus não pode agir na nossa vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei Pedro, agora que eu preguei para todo mundo, deixa eu te dizer uma coisa, afasta um pouco o barco, eu quero pregar só para você. Agora o papo é particular nós dois, Pedro. Ô Pedro, eu sei que você pescou a noite toda, mas deixa eu te pedir uma coisa, lança a rede. Ele não diz assim, Pedro, vamos orar para que o mar possa dar peixe. Não, ele só diz assim, lança a rede. A Bíblia diz que Pedro, ele até no primeiro momento, ele fala assim, Senhor, eu pesquei a noite toda. E a gente sempre tem uma desculpa. O que eu quero nessa noite trazer para o teu coração é que a gente sempre tem uma desculpa. Senhor, mas eu fiz isso. Por que a tua vida está assim? Senhor, minha vida está assim, mas eu tentei. Senhor, mas eu tentei. Tu sabe que eu tentei. Jesus não está perguntando se você tentou. Jesus está pedindo para você, lança a rede. Para de dizer o que você fez e só aprenda a obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Pedro, deixa eu te falar uma coisa, só lança a rede. Pedro, o sermão que eu dei para aquele povo, será que não serviu de nada para você? Se o sermão que eu preguei para o povo não serviu de nada, leva o barco para um lugar mais fundo, onde ninguém agora vai ouvir a minha conversa contigo. Agora era só eu e Pedro. E mais alguém que estava no barco, que os amigos estavam juntos. E aí Pedro lança a rede. Quando lança a rede, a Bíblia diz que eles pegam uma quantidade tão grande de peixe, que o barco estava quase afundando, as redes estavam quase rasgando. Ele faz sinal, porque eram quantos barcos? Eram 2 barcos, um foi e o outro ficou. Quando ele pega uma quantidade de peixe, ele faz sinal para o barco que ficou. E assim atua a minha vida. Tem lugares que Deus quer nos levar mais profundo, para que as pessoas que ficaram lá e não foram no profundo conosco, nós possamos chamar eles para experimentar daquilo que nós estamos experimentando. Deus, quando Ele te chama para um profundo, não é só para te abençoar, é para você ser abençoado e você chamar outros contigo para experimentar o que você está experimentando.
Você está comigo aqui? Deus quer nos levar para lugares bem profundos, mas esses lugares só vai conseguir entender o que Jesus tem quem aceitar ir para esse lugar. Perceba que Pedro estava lavando a rede, gente. A gente tem que ler o texto e entender. Quando um pescador deixa o barco na beira e começa a lavar a rede, é que ele está dizendo o seguinte: olha, hoje eu não peguei nada e só amanhã agora. Ele estava lavando a rede para ir embora. Jesus fala assim: ei, posso te pedir uma coisa emprestada? Me empresta o teu barco. O texto não diz, mas eu fico imaginando. Assim, pode entrar nele. Jesus fala assim: não, entra comigo. E deixa eu te pedir uma coisa: traz a rede junto. Porque a gente precisa ler e entender o texto. Se ele estava lavando a rede, não fazia sentido nenhum ele lavar a rede e depois pegar a rede e levar para dentro do barco, sim ou não? Ele provavelmente ia deixar a rede lavada na areia ali com alguém tomando conta. E ele entrar no barco para que Jesus pregasse para alguém. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim: traz a rede também. E quando Pedro traz a rede, eles vão para o lugar mais profundo e começam a pegar uma quantidade bem grande de peixe. Mas o peixe é apenas um milagre diante de tudo aquilo que Jesus queria fazer na vida de Pedro. Porque quando Jesus ele faz Pedro experimentar esse milagre, coloca o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou... Afaste-se de mim, porque sou... Isso não tem a ver com o pecado de Pedro. Isso tem a ver com a manifestação de poder de Jesus. Nós temos conversado aqui na Belém, em alguns cultos, que quando a gente levanta o nível de glória, o pecado tem que bater em retirada. Muitas vezes a gente acredita que nós precisamos fugir do pecado, mas a gente não precisa nem tanto fugir do pecado, a gente só precisa aumentar o nível de justiça. Porque quando a gente aumenta o nível de justiça, naturalmente o pecado sai da nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 7, coloca para mim. Tiago 4, 7. Portanto, sujeitem-se a, mas resistam ao, e ele... Perceba que o diabo só foge se eu me sujeitar a... Quando eu levanto o nível de justiça, naturalmente o diabo foge de mim, eu não preciso fugir dele. Quando eu mergulho mais fundo, quando eu entro no barco e eu vou para lugares mais profundos com Jesus, quando eu aprendo a meditar na palavra, quando eu aprendo a ter um secreto com Deus, quando eu aprendo a mergulhar nas escrituras, naturalmente o meu nível de justiça começa a subir, e o pecado que tenta habitar na minha vida, ele é obrigado a sair de mim. Num ambiente de glória, a manifestação de poder, num ambiente de glória, a manifestação de poder é tão grande, que o pecado precisa bater em retirada. Pedro, quando ele fala assim: Senhor, se afasta de mim, Pedro não estava falando isso porque Pedro era um pecador, não, porque Pedro viu um nível de justiça, de glorificação na vida de Jesus. Quando a gente chega perto de algo que é muito santo, quando a gente chega perto de algo muito poderoso, que é a presença de Deus, naturalmente o pecado ele é revelado. Quer ver alguma coisa se revelar? É só aumentar o nível de justiça. Quer ver o pecado se manifestar? Quer que eu te dê um exemplo muito claro, você vai me entender? Quando você pega um culto onde a manifestação do poder de Deus é tão grande, os demônios que se encontram dentro de algumas vidas são obrigados a se manifestarem no meio do culto. Não porque alguém está invocando os demônios para se manifestar, não, porque o nível de justiça é tão alto, que aquilo que não pertence àquele lugar, precisa se manifestar e bater em retirada. Já vimos cultos aqui onde o nível de justiça é tão alto, a glorificação de Deus, a glória de Deus é tão poderosa, que as pessoas que estão manifestas começam a pipocar no meio da igreja. Isso não tem a ver com culto de libertação. A gente não diz assim, é a terça-feira de libertação. Não, tem a ver com o nível de justiça. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, qualquer dia. Pode ser até na tua casa, quando você está orando com a tua família, e você começa a invocar o nome do Senhor e trazer a santificação para dentro do teu lar. Aquilo que não pertence ao Senhor, naturalmente, precisa começar a pipocar e sair de cena. Pedro experimentou isso. Pedro estava diante da verdadeira presença do Eterno.
Pedro percebeu que quando Jesus ele faz o milagre, Pedro percebe claramente que aquilo que estava na vida de Pedro é muito diferente daquilo que estava na vida de Jesus. Jesus ele é o próprio Deus encarnado. O próprio Emanuel, Deus conosco, estava dentro do barco com eles. Jesus começa a mostrar para Pedro que muito mais do que uma pesca, e perceba que quando eles chegam na praia, coloca no versículo 9 para mim. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastaram eles os barcos para a praia, deixando o quê? O seguiram. Eu pergunto para você, Pedro era pescador sim ou não? Ele vivia da pesca. O cara pesca a noite toda, não pegou nada. O cara vai lavar a rede. O cara está lavando a rede, Jesus pede para entrar dentro do barco dele para pregar para uma multidão. Jesus não pediu para entrar no barco para pescar. Jesus pediu para entrar no barco para pregar. Jesus começa a pregar para a multidão, mas Jesus percebe que aquilo que ele tinha que fazer com a multidão, ele já tinha feito. E agora não tinha mais a ver com a multidão, agora tinha a ver com Pedro. Jesus fala assim: Pedro, agora que eu preguei para esse time aí, agora eu quero pregar para você. Afasta o barco um pouquinho. E quando afasta o barco um pouquinho, provavelmente quem estava na praia não ouviu o que Jesus falou com Pedro. Existem segredos, igreja, você precisa crer nisso. Existem segredos, lugares secretos que Deus quer revelar só para você aquilo que Ele tem. Tem coisas que Deus quer falar em público, mas tem coisas que Deus precisa te revelar em secreto. Tem lugares que Deus quer levar você em particular para que você experimente coisas que a multidão não vai experimentar. Tem coisas que Jesus quer fazer em público, mas tem coisas que Ele quer fazer em secreto. E agora Jesus ele pega uma quantidade muito grande de peixe. Jesus não perdoa Pedro, pega uma quantidade muito grande de peixe. Ele volta para a praia, mas agora ele larga tudo. Eu pergunto para vocês, isso parece loucura. Um cara que vive da pesca, provavelmente aquela deveria ter sido a maior pesca de Pedro, com toda certeza, e agora Jesus manda ele largar tudo e seguir. Porque deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu já estou indo para o fim. Existem coisas que são muito importantes na tua e na minha vida, até que a gente conheça alguma coisa mais importante do que aquilo que é importante. Existem coisas que são importantes na sua vida, até que você conheça alguma coisa mais importante. A pescaria para Pedro era tudo, até a hora que ele conheceu de fato que era tudo. Porque quando aquilo que parecia ser tudo se encontra com aquilo que de fato é tudo, aquilo que parecia ser tudo se torna em nada. E aquilo que de fato é tudo, continua sendo tudo para Pedro. Você está comigo aqui? Assim é Jesus na tua e na minha vida. Jesus é suficiente. Repete comigo assim: Jesus é suficiente. Você conhece muitos homens que têm muito, mas não são felizes. Você conhece muitas mulheres que têm muito e não são felizes. Porque a felicidade de um homem, de uma mulher, não está naquilo que ele tem, está naquilo que ele é. A felicidade de uma pessoa não está naquilo que ele conquistou, está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus certa vez diz assim: ei, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vou dar. Jesus, ele é suficiente para você e para mim. E quando nós encontramos Jesus, Davi falou sobre Mateus capítulo 13, versículo 44. Assim é Jesus na vida de uma pessoa. Quando a Bíblia diz que aquele homem encontrou um tesouro, ele vendeu tudo e comprou o campo, na verdade ele encontrou Jesus. Quem encontra Jesus, eu tenho tudo, até que o tudo que eu tenho, quando encontro Jesus, eu percebo que o tudo que eu tenho ele se torna em nada, porque o tudo que eu tenho não se compara com aquilo que Ele pode me oferecer. Pedro teve uma experiência com Jesus, e toda pessoa que tem uma experiência com Jesus, ela nunca mais é a mesma. O desejo do meu coração, Belém, é que você tenha uma experiência com Jesus. O desejo do meu coração não é que você conheça o Jesus da Belém, mas é que você conheça o Jesus do Antônio, do Manuel, do Joaquim, do Quincas, do Marcelo, do Alfredo, do Márcio. É que você conheça o teu Jesus. Jesus tem algo para revelar para você, só para você, aquilo que Ele tem para você, só para você. Ninguém vai experimentar aquilo que é teu.
Nós temos uma identidade própria e Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. O nosso Deus é um Deus da multidão, mas é um Deus também do particular. Tem coisas que Ele quer nos revelar em público, mas existem segredos que Ele quer nos levar em particular. Vocês lembram da última ceia? Sim ou não? Estavam todos eles reunidos na última ceia, e Jesus lança uma bomba: um de vocês vai me trair. A Bíblia diz que nenhum deles sabia quem era o traidor, mas um deles, chamado João, ele encosta a cabeça no peito de Jesus, e Jesus revela para ele quem era o traidor. Porque Jesus só vai revelar segredos para aqueles que são íntimos. Jesus não tem acepção de pessoas, mas os segredos que Ele tem, Ele só vai revelar para quem é íntimo. O que é para se falar em multidão, Ele fala sem problema nenhum, mas existem coisas que são particulares, e Ele não vai revelar no meio de todo mundo, Ele só vai revelar em particular. Você precisa crer nisso. Eu já estou indo para o fim, repete comigo: eram 2 barcos. Quem lembra de Naamã? 2 Reis capítulo 5. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Ele era um comandante, ele tinha lepra. Naamã, ele era um homem de poder, um homem de autoridade, mas ele tinha atrás da sua farda, ele tinha feridas no corpo que ele carregava, e que muitas pessoas que andavam do seu lado não sabiam. Existem feridas que muitas vezes nós carregamos, as pessoas olham para a gente e falam assim: cara, que cara maneiro, que cara alegre. E muitas vezes atrás de um sorriso existe uma tristeza. Pessoas que se escondem atrás de um sorriso lindo, mas no fundo o que elas gostariam mesmo era de gritar, dizer: ei, socorro, eu preciso de ajuda. Naamã era uma pessoa que diante dos outros todo mundo achava: pô, esse cara é o cara. Ele é comandante do exército da Síria, ele é um homem de autoridade, de poder, ele é um homem respeitado pelo rei do seu país. Só que Naamã, ele recebe uma palavra de uma menina, a Bíblia não fala nem o nome dela. O que eu acho incrível na Bíblia é que existem pessoas na Bíblia que a Bíblia nem cita o nome, são os ocultos da Bíblia. Uma menina que estava trabalhando na casa de Naamã, ela era uma funcionária, e de repente ela fala assim: olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele seria curado dessa lepra. Naamã recebe aquela palavra, ele aceita aquela palavra, e ele vai até Israel para poder se encontrar com o profeta Eliseu. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele não recebe Naamã, mas ele simplesmente libera uma palavra. E quando ele libera uma palavra, quando vem falar para Naamã que ele não ia receber Naamã, a Bíblia é clara, a Bíblia diz que Naamã, ele fica chateado, porque ele não foi recebido pelo profeta. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? É que muitas vezes a nossa falta de humildade não permite que a gente acesse lugares em Deus. Naamã, ele tinha tanta posição, tanta pose, que ele por ser um homem de autoridade, ele não aceitou que um profeta não o recebesse e simplesmente liberasse uma palavra qualquer na cabeça dele para ele. Então ele, quando recebe aquela palavra não soou bem nos seus ouvidos, porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nós desejamos ouvir, mas normalmente nós precisamos ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Existem coisas que nós queremos ouvir, mas existem coisas que nós precisamos ouvir. Ele queria ouvir uma coisa, mas o profeta falou outra, porque não tinha a ver com o que ele queria ouvir, mas tinha a ver com aquilo que Deus queria revelar para ele. O que Deus estava falando é o seguinte, através da vida do profeta: ei, Naamã, antes de você ser curado, você precisa descer desse pedestal, porque nenhum homem com a pompa que você tem vai conseguir acessar o lugar que eu tenho para ele. Então Naamã teve que se despir da sua vaidade, do seu orgulho, e aceitar que um homem chamado Eliseu, um profeta de Deus, não o atendesse, e mesmo assim ele se submete a mergulhar num rio. Quem já foi a Israel, o rio Jordão é todo barrento, um rio sujo. Ele chega ao ponto de dizer assim: não, lá na minha cidade tem vários rios maravilhosos, o que eu vou fazer nesse rio fedorento? Ele não fala fedorento, mas ele é mais ou menos assim. O que eu vou fazer nesse rio? Porque o grande problema, igreja, é que nós temos da verdade a receita para o nosso problema, mas nós não conseguimos trazer a solução para nós. A gente sempre sabe o que se deve fazer, mas a gente não faz. E muitas vezes a gente faz aquilo que a gente acha e não é a solução para aquilo que a gente precisa. Você já está comigo aqui? E aí ele resolve ir embora. Ele diz que ele se sente humilhado, ele vai embora, ele quer ir embora.
Aí os homens que estavam com ele, porque a gente precisa ter pessoas humildes do nosso lado. Os homens que estavam com ele falaram assim: meu Senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Ele está simplesmente pedindo para mergulhar num rio barrento. Nós já chegamos até aqui, meu Senhor. Ele é um profeta de Deus. Experimenta fazer. E quem sabe, talvez isso seja a solução do seu problema. A Bíblia não diz, eu fico imaginando aquele homem tirando aquela roupa na frente do seu exército. Aquele homem tendo que expor as suas feridas diante daqueles que estavam com ele. Os seus homens olhavam para Naamã e normalmente achavam Naamã o cara mais forte, porque ele era o comandante. Mas quando Naamã ele tira a sua farda, ele mostra as suas marcas no corpo. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim, quando eu medito nesse texto, isso mexe comigo, porque o que Deus está falando comigo e contigo é que muitas vezes nós precisamos nos despir diante das pessoas que estão do nosso lado. A humildade, a simplicidade, e simplicidade não é andar com roupa rasgada, simplicidade é muitas vezes você tem helicóptero, tem jato, mas você entender que tudo que você tem não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com aquilo que Deus dá para você. Humildade não tem a ver com o lugar onde a gente mora. Humildade tem a ver de onde vem aquilo que nós recebemos. Humildade é saber que nós somos dependentes de um Deus criador, que se a Bíblia diz que o sopro de vida veio dele, tudo que a gente faz na terra não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Então Naamã, ele primeiro foi desconstruído da sua arrogância, e quando ele entra num nível de humildade, ele aceita mergulhar no Rio Jordão. A Bíblia diz que ele dá o primeiro mergulho, não acontece nada. Ele dá o segundo, não acontece nada. Ele dá o terceiro, não acontece nada. Dá o quarto, dá o quinto, dá o sexto, não acontece nada. Eu fico imaginando, no sexto mergulho, quando ele levanta e fala assim: tá vendo, eu não falei para vocês que não ia dar em nada? E eu fico imaginando os seus amigos dizendo: meu Senhor, só mais um mergulho. E a Bíblia diz que Naamã ele dá o sétimo mergulho. Quando ele desce na água e ele levanta, a Bíblia diz que a pele dele era igual à pele de uma criança. Porque Deus não é um Deus de variação. Aquilo que Ele diz que vai acontecer daquela forma não muda. Você precisa crer que Deus ele não muda as circunstâncias. Ele tem exatamente tudo escrito sobre a tua e sobre a minha vida. Salmo 139 diz que Ele escreveu linhas a teu respeito e a meu respeito. Aí muitas vezes a gente pergunta: pastor, mas por que as coisas não acontecem? É simples, eu vou te dar a resposta. Porque a gente sai das linhas de Deus. Existem linhas que Deus escreve para você e para mim. Só que a gente quer escrever a nossa própria história. A gente quer decidir o que a gente vai fazer. A gente quer decidir aonde a gente vai andar, como a gente vai se comportar, o que a gente vai fazer. Então quando a gente decide escrever as nossas próprias linhas, Deus sai de cena, Ele é cavaleiro. Ele fala assim: fica à vontade, escreve as tuas linhas. Se não der certo a tua, tu pode voltar para a minha. Porque na minha não tem erro. A tua talvez possa dar falha, mas a minha não tem erro. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra, a Bíblia diz que Ele é fiel para... O mesmo Deus que começou a escrever a tua história, Ele já sabe o teu final. Só que quando você sai da história dele, você quer escrever a sua própria história, você não sabe nem qual é o próximo capítulo, quanto mais o final da tua história. Você está aqui comigo ou não? A gente precisa... O Evangelho é muito simples e claro. Pastor, seja um pouco mais específico, que aqui eu encerro. O Evangelho é obediência. O Evangelho de Cristo o tempo todo é obedecer. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é tudo sobre obediência. Todos os homens de Deus que obedeceram a Deus na sua íntegra, viveram o melhor dessa terra. Todos os homens que desobedeceram a Deus, comeram o pior da terra. A Bíblia é o manual da vida. Eu costumo dizer que a Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é a boca do próprio Deus falando. Quer ser um bom pai? Quem quer ser um bom pai aqui? Levanta a mão. Pega a Bíblia e lê a Bíblia, lá no livro de Efésios, vai te ensinar como ser um bom pai. Quer ser um bom marido? A Bíblia também ensina como ser um bom marido. Quer ser uma boa esposa? Quer ser um bom filho? A Bíblia diz que quando nós honramos pai e mãe, a Bíblia diz que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias na terra se prolongarão. Está tudo escrito na Bíblia. Só que a gente sabe que está escrito na Bíblia, mas a gente não quer fazer com que o livro sagrado se cumpra na nossa vida. A gente quer escrever a nossa própria história. A gente anda em roda de escarnecedor. A Bíblia fala em Salmo capítulo 1. Coloca para mim, Salmo verso 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos que não seguem o exemplo dos que não querem saber e que não se juntam com os que de tudo que é. A Bíblia é clara. A Bíblia está dizendo o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus.
Felizes são aqueles que não seguem exemplo dos que não querem saber de Deus. E felizes são aqueles que não se juntam e não zombam de tudo que é. Está tudo escrito na Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte: lembra aquela frase que a mamãe falava para você e para mim? Diga-me com quem andas que eu direi quem tu és? É da Bíblia. Quem anda com os porcos? É da Bíblia. Todos os ensinamentos da terra vêm da Bíblia. O lugar aonde a gente anda vai definir quem nós somos. Aí hoje você vê pessoas dizendo o seguinte: você é o resultado das 5 pessoas que você anda. Aí parece que eles inventaram a roda. Está tudo escrito na Bíblia milhares de anos atrás. E tem gente que acha que os caras são fera, porque eles falam isso. Pedro já dizia isso, era pescador. Os lugares aonde a gente anda vão definir quem nós vamos nos tornar. O lugar onde você convive vai definir quem você é. Eu fico imaginando Jesus falando para Pedro assim: Pedro, de barco e de rede tu entende tudo, mas de mar e de peixe quem entende sou eu. Eu sou corretor de imóveis. Eu já fiz alguns cursos de venda e cada vez mais eu me esforço para me tornar melhor. E eu tento cada dia ser melhor naquilo que eu faço. Mas uma coisa eu aprendi: eu posso conhecer tudo sobre venda, mas por melhor vendedor que eu seja, se eu não tiver um cliente, eu não vendo para ninguém. Você está comigo aqui? E o cliente, quem manda, não é o meu conhecimento, é o dono da prata e do ouro. Talvez você seja o melhor naquilo que você faz, e talvez seja mesmo, mas de nada adianta você ser o melhor no que você faz, se a matéria-prima que você precisa não depende do teu talento, mas depende de alguém que só ele pode te trazer. Você consegue entender? Existe algo que eu e você podemos fazer, mas existem coisas que fogem completamente do nosso controle. E é nesse lugar que nessa noite eu estou querendo levar você em espírito. Um lugar mais profundo, um lugar onde a gente perde o controle. Quando a água está por aqui, a gente tem um controle, a gente vai andando. Já viu quem vai à praia, né? Vem a onda, a gente mergulha, levanta, e a água está por aqui. Eu não sei você, mas a água está por aqui, a gente está sob o controle, até a hora que a gente pisa num banco. Quando a gente entra num banco de areia, que a gente dá-lhe aquela afundada, chega a dar um desespero, porque a gente perde o controle. É nesse lugar que Jesus quer nos levar, o lugar de perder o controle. Porque quando eu perco o controle, você concorda comigo? Se eu perdi o controle está na mão de alguém. E Jesus quer nos levar a esse lugar, igreja. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, a minha oração essa noite é que o Senhor nos leve a esse lugar. Um lugar onde é mais profundo, é onde nós perdemos o controle. Nos leva a esse lugar, Deus, que nós não sabemos o que fazer. E aí simplesmente precisamos ouvir a Tua voz dizendo: lança a rede. E lançar a rede não tem a ver com pescaria, Senhor. Ah, não tem a ver com pescaria, Senhor. Lançar a rede tem a ver com o próximo passo. A minha oração é que essa noite, Deus, Tu pegue cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, que o Senhor leve eles em espírito para um lugar mais profundo. Leva eles para lugares mais profundos, para que eles percam o controle, Pai, e que o controle esteja somente contigo, Senhor. Cada um dos Teus filhos que entraram aqui essa noite, cada um deles, sem exceção, Pai, cada um deles tem uma necessidade. A minha oração essa noite é que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um dos Teus filhos. As noites mal dormidas, Deus, as noites em claros, tristeza, muitas vezes tristeza essa que são tentadas serem preenchidas com outras coisas que não vão nunca preencher, Pai. Eu quero te pedir nesta noite, em nome de Jesus, Pai,
Leva os teus filhos a lugares mais profundos desta noite contigo. Visita eles, Deus, eu te peço, fala no íntimo do coração e revela para eles que aquilo que eles necessitam muitas vezes não é o que eles pensam, mas é aquilo que tu diz. Eu abençoo cada um dos teus filhos nesta noite, Pai. Eu profetizo um tempo novo sobre a vida deles. Eu declaro em nome de Jesus que os céus se rasguem diante de nós e que possamos acessar lugares que até então eram inacessíveis, Pai. Fala conosco nesses dias, Pai, e nos revela de fato aquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, Senhor, nos levando para o único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presente, não só hoje, mas para todo sempre. E que tenhamos o resto de uma quinta-feira abençoada. E um final de semana que está por vir, que seja o melhor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, vá feliz.